Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sou estudante de Pedagogia na Universidade Estácio, em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Estou no segundo período e estou aqui para apresentar a prática como componente curricular da matéria História da Educação. O trabalho foi pedido pela professora Maria Ângela Monjardim Barbosa, tendo como referência os seguintes pontos. Primeiro, quais características foram identificadas dos modelos educacionais no decurso da história e suas contribuições para a formação dos sujeitos e da sociedade? Bom, começando lá pela Idade Antiga, destacamos a educação grega, que colocava a família como a responsável pela educação dos filhos, tratava a educação como um processo de educação para a vida social e também primavam pelas artes fundamentais, né? Atenção nas artes fundamentais. Essa. Também temos aí a educação romana, que tinha como responsável pela educação o pai de família. E aí, com o passar do tempo, ele passou a responsabilidade para a mãe, né? Responsabilidade sobre a educação da primeira infância das crianças, tanto menino quanto menina. Então, são características da educação romana. Logo em seguida, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, nós vemos que a educação acreditada passou a responsabilidade para a Igreja, que tinha o modelo romano, né, como cópia. E a Igreja era responsável pela educação e se baseava principalmente na educação religiosa. Podemos ver que duas correntes filosóficas se destacaram nessa época. A patrística, primeiro, né, onde os pais da igreja, os sacerdotes, os clérigos, eram responsáveis pela educação, onde elaboravam as doutrinas, defendiam as doutrinas e também refutavam, né, os pagãos, os hereses. É a primeira corrente no que se refere à educação, corrente filosófica. E a outra era a escolástica. Deu prosseguimento, né, com os próprios sacerdotes, clérigos responsáveis pela educação, mas exigia-se que tivesse a melhor preparação. Tanto é que valorizavam as artes liberais. Então, com um melhor preparo, né, consequentemente, o ensino tinha um maior proveito. Era o que se propunha essa corrente filosófica chamada escolástica. Agora, durante o Renascimento, o que se destacava era a educação prática, né, para a vida em sociedade. A educação dava-se pelo exemplo dos governantes, né, com boas leis, e o que se destacou aí no Renascimento com relação à educação. Outro destaque também durante o período do Renascimento foi a Companhia de Jesus, ou jesuítas, como ficaram conhecidos, né? Enviados da Europa para todo mundo. E falando a nível de Brasil,
eles contribuíram bastante para a educação, com a criação de colégios, né, com destaque para os padres Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega. E aí nos faz lembrar da fundação do Colégio de São Paulo, no antigo povoado chamado Piratininga. E a origem da cidade de São Paulo se deu a partir da fundação desse colégio, por parte dos padres jesuítas. E uma importante contribuição deles para a educação brasileira foi o manual de conteúdos chamado Ratio Studiorum, um manual de conteúdo de disciplinas e práticas docentes, um método sistemático de procedimentos curriculares, um dos pilares da pedagogia moderna. Na verdade, foi o primeiro modelo educacional brasileiro, o Ratio Studiorum, criado pelos padres jesuítas aqui no Brasil. E uma curiosidade, nem todo mundo sabe, mas o atual Papa, o Bento XVI, é um jesuíta, né? Da ordem dos jesuítas, né? Companhia de Jesus. Ele tem uma frase que disse muito interessante: o jesuíta deve estar onde ninguém consegue chegar. Aonde? Nas fronteiras. Não fronteiras de países, de cidades, de continentes, mas nas fronteiras das sociedades, a fronteira das dificuldades sociais. Achei interessante isso. Me chamou a atenção, então, como destaque nesse período do Renascimento, foram esses dois pontos. Educação que tinha como prática a disciplina, regulamentos, onde os líderes tinham que dar exemplo. E o destaque para os padres jesuítas. Então, a nossa professora Maria Ângela nos pediu essa reflexão baseada nos conteúdos das aulas, e uma das conteudistas da história da educação, a professora Flávia Miguel de Souza, professora de História, fez um resumo desse período do Renascimento, dizendo que os fatores culturais renascentistas, embora de uma forma não linear, que ora eram influenciados pela ciência, ora eram influenciados pela região, então não era linear, não tinha um segmento linear, alinhado. Mas, embora não fosse linear, contribuíram para uma melhor forma de educar. E para ela, o Renascimento foi uma pedra angular, uma pedra fundamental que inaugurou uma profunda mudança no mundo. Falando agora de Idade Moderna, o destaque é para dois educadores, Pestalozzi e Herbar. Tanto Herbar quanto Pestalozzi trabalharam o aprendizado como algo individual, particular. E, falando especificamente de Pestalozzi, ele tinha no afeto um dos principais componentes do processo educacional. Claro que não dispensava a disciplina, mas que para ele a disciplina não seria o principal fator do aprendizado. Sem deixar de lado a disciplina, mas ela seria sem castigos, sem punições. Então, o aprendizado seria pela prática, pelo exemplo, alunos e professores compartilhando aspectos da vida, né, estimulando o pensamento autônomo,
formando um indivíduo racional e moral. Então, eu destaquei principalmente Herbar e Pestalozzi nesse período da Idade Moderna. Dois educadores que tinham em comum a ideia de uma educação prática. O próximo período é o nosso período da Idade Contemporânea, que teve início ali com duas grandes revoluções na Europa, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Então, tomando como ponto de partida esses acontecimentos, vemos aí que a educação contemporânea é fruto de uma grande expansão das características da educação europeia. As matérias, implementação de linhas educacionais, as formas de construir a pedagogia, a forma de construir a didática, tudo isso produzido por europeus e intelectuais, influenciados pelo pensamento eurocêntrico. Então, atualmente, o mundo tem adotado esse modelo de educação mais tecnicista, oriundo do período das industrializações. Então, essa educação técnica ou tecnicista tem como modelo o modelo empirista ou empírico, modelo em que todo conhecimento só pode ser alcançado através da experiência sensorial. É o que pregava os adeptos da doutrina empírica, principalmente os ingleses, né? Locke e Hume. Olhavam, tentavam, erravam e acertavam. E quando acertavam mais do que erravam, se tornavam técnicos, né? Experientes, prontos para ensinar a outros que o viriam a substituir mais à frente. Então, destaquei aqui na educação contemporânea, né, nos primórdios, esse tipo de educação tecnicista, que na realidade é o tipo de educação que o Brasil adotou, né, esse modelo europeu, com essas formas de construir a pedagogia e a didática. E falando agora do período de transição do Brasil Império para a República, a ideia de modernização exigia um projeto de educação. Era um dos anseios do país. Capacitar trabalhadores urbanos baseado no ideal positivista, né? E aí, mas mesmo assim, foi uma iniciativa que tiveram, principalmente os educadores da época, né? Procurando através do ideal positivista, né? Estava em voga na época, mudar a imagem do Brasil, colocar o Brasil também participando do desenvolvimento mundial. Então esse modelo positivista, junto com o tecnicista, se destacou nesse período. E o positivismo no Brasil, ele também se constituiu a base do nosso modelo pedagógico, que foi muito difundido e propagado nos meios de comunicações da época, principalmente rádio e jornal. E também a primeira Constituição da República teve forte inspiração, influência positivista.
A própria criação da nova bandeira do Brasil sofreu influência do positivismo. A inscrição da bandeira Ordem e Progresso, influência do positivismo. Então eu destaquei esse período de transição, essas duas correntes que se destacaram. No período da Idade Contemporânea aqui no Brasil, né? Esse período de transição. Destaquei esses dois pontos que achei importantes nesse período de transição aqui no nosso país. Ainda nesse período também houve o pessoal, né, adeptos da escola nova, conhecidos como escola novistas, que foi um movimento que propunha mudanças no sistema de ensino e colocava o aluno como centro, né, do processo de construção de conhecimento. Essa escola nova, esse movimento, escola novismo, defendia uma escola laica, pública, universal e gratuita. E antes, que eu destaco também, que antes da era Vargas, nesse período de transição, exigia-se uma mudança na educação, mas nada foi incluído a respeito de educação na Constituição. Mas na Constituição de 1934, a era Vargas, foi feita a primeira inclusão de um capítulo inteiro sobre educação. Destaco também a primeira Lei de Diretrizes e Bases, primeira LDB, no ano de 1948, aí no final do primeiro mandato aí de Getúlio Vargas. A primeira LDB foi criada nesse período. Tá bom? Esses foram os destaques aqui do Brasil nesse período de transição. Bom, o próximo ponto pedido pela professora Maria Ângela foi o seguinte: quais fatos e situações que se destacam da história da educação no Brasil e no mundo você conseguiu perceber nas propostas pedagógicas observadas? Bom, olhando os sites dessas escolas, né, tanto públicas como militar, religiosa, eu pude perceber semelhanças em algumas propostas pedagógicas, e sempre baseadas em propostas desde a Idade Antiga até a Idade Moderna e contemporânea. Por exemplo, o estímulo à autonomia da criança, que vem lá de Pestalozzi, Herba, onde, sem descartar o professor como orientador, colocando a criança, colocando o aluno independente, como protagonista do próprio desenvolvimento. Podemos ver também características jesuítas de desenvolvimento do aprendizado religioso, que é importante também. E aí nós vemos também influência de Jacques Delors, presidente da Unesco entre 92 e 96, onde ele estabeleceu os 4 pilares da educação: conhecer, fazer, conviver, ser, né? Então,
Dentro dessas propostas pedagógicas das escolas, vemos influência desse importante educador também. Então eu percebi sim, nas propostas pedagógicas, né, nos sites desses colégios, dessas escolas, se destacando essas experiências dentro da história, aproveitadas nas escolas e nos colégios. O próximo ponto, pedido pela professora Mariângela, em forma de pergunta, qual a importância do diálogo produtivo entre história e pedagogia? Na minha opinião, a história é o caminho para o aperfeiçoamento do processo educativo. Então, acredito que, através desse diálogo, busca-se caminhos para o aperfeiçoamento do processo educativo. Se estiver funcionando, por que não dar continuidade? Mas aquilo que não obteve êxito deve ser descartado. As experiências do passado servem de parâmetro, de análise, aperfeiçoamento de leis, diretrizes, processos educacionais. Então, acredito que é importante esse diálogo, esse acompanhamento, essa busca, né, na história, entre história e pedagogia, para que a própria pedagogia se aprimore e para que as metas, as propostas, né, sejam alcançadas, né, através desse diálogo entre história e pedagogia. Né? Eu acredito que a principal importância desse diálogo seja esse, a busca por aperfeiçoamento, né, tirando da própria história aquilo que se vê como necessário e importante. O próximo ponto pedido pela professora é o seguinte: quais contribuições dos povos e dos fatos históricos você conseguiu perceber nas propostas pedagógicas das escolas observadas e como essas contribuições estão presentes na constituição dos modelos de formação do sujeito? Muitas são as contribuições dos povos e dos fatos históricos presentes nos modelos atuais de formação. A própria escolástica, né, da Idade Média contribuiu para a realidade de hoje. Esse movimento filosófico influenciou e contribuiu, por exemplo, para o surgimento das escolas urbanas, das universidades, que são espaços vitais de aprendizado. Naquela época, eram espaços do pensamento, principalmente do pensamento aristotélico, onde se destacava a formação cidadã. Outro exemplo é a educação grega, que já foi citada, a educação ateniense, cujo objetivo principal era preparar integralmente o cidadão, baseado no que dizia Aristóteles. Vemos também outro exemplo da Idade Média, vindo de Martinho Lutero, um religioso, né? Ele foi importante na impressão de livros. Isso permitiu que a educação ganhasse corpo, que a leitura se popularizasse, né? Alcançasse aqueles que não tinham acesso, porque antes era muito restrita. Outro fato interessante, podemos ver a respeito da própria
BNCC, Base Nacional Comum Curricular, criada em 2018, onde o relatório ele demonstra uma preocupação com o projeto educacional, fazendo com que ele contemple todas as dimensões do desenvolvimento humano, desde os aspectos cognitivo, emocional, até o físico, cultural, tendo sempre como objetivo a formação do cidadão. Então, reflexos do passado, né? E, finalizando, podemos perceber que os modelos do passado presentes hoje, constituindo-se assim um conjunto estrutural de formação do sujeito. Foi o que eu pude destacar, por alguns destaques dentro desse ponto aí pedido pela professora, onde estão presentes essas propostas pedagógicas das nossas escolas. E aí, para finalizar, o último ponto aqui dado como referência pela professora Maria Ângela é o seguinte: traga contribuições que não foram expostas nos 4 pontos acima, né, os pontos citados. Então, eu finalizo aí citando Beda, o Venerável, que dizia que não se ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora, né? Foi para ele pontos aí, pontos importantes aí desse educador, né? Chamado Beda, o Venerável, né? E muito interessante isso. 3 caminhos para o fracasso: não se ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. E aí eu pergunto: é possível ensinar sem aprender? Então, é preciso haver um compartilhamento. Ninguém deve ser o detentor de todo saber. E além de ensinar, deve praticar o que se ensina, né? Ser o exemplo, né? Como mestre, como professor. Vou citar também o teólogo e pedagogo Comênios, considerado o pai da didática. Ele defendia a universalidade da educação, tendo como lema ensinar tudo a todos. Ele iniciou um método que partia dos conhecimentos mais simples aos mais complexos e tinha 4 pilares: aquilo que o aluno deve construir como saber, o que nós, professores ou futuros professores, temos que ensinar. O conhecimento tem que ter, né, aplicação prática e sólida. E o processo de ensinar deve ser claro e objetivo e se pautar pelas necessidades do indivíduo. Muito bem. E aí eu finalizo dizendo o que John Locke disse: de nada adianta ao homem o domínio dos princípios das ciências se isso não o torna um cidadão melhor. Tá bom, gente? Então, que nós possamos continuar contribuindo para o aperfeiçoamento da educação, para que ela se mostre útil na vida de cada um de nós. Ok? Valeu então, pessoal.